A infalibilidade papal. Eu já expliquei isso aqui, eu vou explicar novamente. É o seguinte, por que que o Papa não pode errar? Porque antes do Papa decretar uma bula e assim por diante, ele tem que checar especialistas dentro da igreja, ele pede pro Carmelengo, o mordomo do Papa, buscar os documentos, tal, para ele checar pessoalmente os documentos. E ele tem que fazer algo que não seja incongruente com os 200 e tantos papas para trás dele. Você tá entendendo? Então, às vezes, uma pequena fala que o Papa Francisco falou, agora quando ele era vivo, só vai ser usada daqui 100 anos. Você entendeu? Então é uma reforma lenta e gradual. Entendeu? Então o Papa vem. E por que as críticas ao Francisco? Vamos lá. Tem uma tradição na igreja, não sei se é real, tá? Que a primeira fala relevante do Papa vai tornar-se o seu pontificado. E é por isso que o Francisco teria se tornado aquele Papa progressista. Porque em um avião para o Rio de Janeiro, a repórter pergunta para ele a questão dos homossexuais e ele fala: quem sou eu para julgar? A partir daquele momento, esse passa a ser o lema do papado dele, tal, mais aberto, parará, parará. Já o Papa Leão é um Papa conciliador. Ele não é um Papa de direita, como muitos dizem, porque nós tivemos um Papa de direita e santo que foi São Bento XVI, vulgo de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger foi extremamente de esquerda, tal. Ele participou do Concílio Vaticano II. Ele trabalhava pro Papa João Paulo II, tal. Ele ia desistir, ia aposentar. O Papa João Paulo II pediu para esperar. E ele era o preferido do Papa e foi eleito e tudo mais, porque teve algumas questões dentro da igreja que o João Paulo II não conseguiu controlar muito bem e acabou caindo nas costas do Bento XVI, que não tinha nada a ver com ele. Ele foi extremamente atacado, coitado. Mas a questão é essa. Então, o Papa Leão é um Papa conciliador. Ele não é nem muito Francisco, nem muito Bento XVI. Apacentai-vos a minhas ovelhas. Este é o lema que Cristo deixou. Unir-vos a minhas ovelhas. Então não pode puxar muito para um lado nem para o outro. Fato sobre o fato do Papa Francisco, que ninguém sabe, é que ele é o Papa da história moderna que mais restaurou Roma em si, obra de arte, convento, monastério, hospitais. Ele foi o que mais restaurou e ninguém fala isso. As pessoas só criticam as falas dele. Só que as bulas dele são perfeitas. Vai ler as bulas. Se não botou na bula, não tá valendo, porque o que vai valer daqui século é a bula. O que o Papa falou, deixou de falar, aquilo é um momento político, tem uma questão política por detrás, tem o porquê daquilo ser daquela maneira, tem isso e aquilo, é político. Então, vamos parar de criticar sem... abaixou o sol. Vamos parar de criticar sem saber o que está fazendo. A infalibilidade papal quer dizer que o Papa não erra porque ele não toma decisão do nada. Ele não pode chegar lá, porque senão qualquer um poderia tomar o controle da cúria e destruir a igreja, entendeu? Então não é, tem uma hierarquia, tem o Papa abaixo de Cristo os príncipes da igreja, que são os bispos, e vai descendo e assim por diante, tá certo? Então, a infalibilidade papal quer dizer que o Papa não erra, não é porque o Papa é um deus na Terra, é porque ele consulta todos os outros papas e todas as outras bulas antes de tomar a decisão dele, entendeu? Tem que ser uma decisão congruente com todos os outros papas. Então, vou dar um exemplo. Ó. Jesus deixou que o que ele ligasse era ligado, o que desligasse era desligado. Então, quer dizer, o que ele falar agora não tá valendo, agora não tá valendo. Tá valendo, agora tá valendo. Só que existem leis primordiais que nem o Papa pode mudar. Então, vou dar um exemplo. Você não pode bater palma dentro da missa, tá? Porque é uma lembrança, não é um espetáculo. Santo Agostinho fala, tal, vou repetir no livro 1000 vezes aqui. Só que se o Papa baixar uma bula falando está permitido bater palma dentro da missa, a partir daquele momento está permitido bater palma dentro da missa. É totalmente diferente do Papa bater uma bula falando está permitido o aborto, entendeu? Ele não tem esse poder para permitir o assassinato, porque não matarás, lembra? Tem leis primordiais que nem o Papa pode, como que eu posso dizer? Pode derrubá-las, pode alterá-las. Se isso acontecer, então ele não é um Papa, entendeu? E aí seria um antipapa, e eu não acredito nessa questão do antipapa, porque Cristo disse que o mal não prevalecerá sobre a igreja. Então o mal pode entrar, mas ele não vai prevalecer. E como que a ligação com Pedro é eterna por conta das 3 vezes que Pedro nega ele e as 3 vezes que Pedro fala, Senhor, eu vos amo, taranã, uma pelo Pai, uma pelo Filho, uma pelo Espírito Santo. São Pedro foi
crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano porque não se achava digno de ser crucificado como Cristo. Como Cristo, a cruz de São Pedro de ponta cabeça representa na simbologia uma espada na luta contra o mal. E a cruz de Cristo fincada na terra significa uma bandeira tomada de posse. É por isso que as imagens do período rococó da igreja, Jesus sempre está segurando uma bolinha na mão com a cruz em cima. É o orbe terrestre com a bandeira fincada, que aquilo passa a ser dele. Agora, nações laicas, como o Brasil, eles tendem a arrancar aquela cruz das imagens e fica só uma bola cinza sem a cruz, para mostrar que ali, aquele território, aquela situação, o Cristo não tá. Você entendeu? Mas tá. Então, o que acontece é o seguinte: quando Jesus fala, edificarei a minha igreja sobre essa pedra, ele está falando literalmente, eu vou construir minha igreja sobre você, Pedro. E Pedro tá lá em Roma. A igreja das Sete Colinas não é Roma, tá bom? A igreja das Sete Colinas do Apocalipse é Hagia Sophia, que era uma igreja católica, antiga Istambul, antiga Istambul não, desculpa, antiga Constantinopla, atual Istambul. Ela é a igreja das Sete Colinas. Ela é a igreja que tem a porta da Arca de Noé. Aquelas portas que estão na entrada do Vaticano não é da Arca de Noé. Aquelas portas é do Senado Romano. As portas da Arca de Noé, que seriam as portas da Arca de Noé, que eu acredito que seja, é as que estão lá, é a que está lá na Hagia Sophia. E lá na Hagia Sophia tem a marcação do chão, isso até os muçulmanos preservaram tudo, que é o local onde Jesus e os apóstolos voltariam para a tribulação, para o negócio final, entendeu? Tem lá no chão, você pesquisa, Hagia Sophia, tá? Vocês encontram vários vídeos dela aí, ela hoje é uma mesquita, mas ela era uma igreja católica, a maior do seu período.